mulher apenas, mas também pode fazer, mas se a mulher também fazer é um desastre. Ele viajou extensivamente buscando apoio para seu movimento em Chipre, ou ela colocava chifre nele, quem sabe, né? Essas mulheres aí desse fenotipo que ele casou, que esperar. Movimento em Chipre, Ásia Menor, Roma, Éfeso, Filipos, onde se casou com Lídia. Quem seria Lídia, hein? Jesus entre os Iroqueus, são os mongóis que foram para as Américas. Jesus foi às Américas para organizar a resistência entre os Iroqueus a Marduk. Também proletismo lá. Marduk é o Satanás, ok? Entre os Senecas, Jesus, o ouro, uma longa tonga branca e sandálias douradas. Eu vi ele com sandália marrom de couro. Ele treinava 12 indianos discípulos com um designado para ser seu líder, que tomaria o seu lugar quando ele partisse, conhecido como Peu Profeta, ou Profeta Branquelo. Entrou em situações de guerra, chamou os chefes juntos, dividiu as terras e deu sementes que eles sabiam, mostrou-lhes como cultivar. Esse aí quem fez foi o tal... eu esqueci o nome dele, não foi bem o Jesus, ou talvez seja o Jesus, sabe o que aconteceu? Os mongóis, que vocês chamam de nativos americanos, mataram o cara. Eles foram lá, ensinaram agricultura, ensinaram astronomia, e ensinaram matemática a esses povos, e no final eles mataram o cara. Uhum. Essa história aqui não cola não, tá uma mentira horrível aqui. Então, a situação de hoje, chamou os chefes juntos, dividiu as terras, deu os sementes que ele sabia, mostrou ele como cultivar, ele criou seres humanos e animais dos mortos. E era ativa em Michigan, Oklahoma, na costa leste, nas aldeias dos construtores do mundo, no Sioux, Cheyenne, Pawnee, Chippewa, Shawnee, Algonquin, Olapani e Inteltec. Ele continuou a viajar até morrer em 75. Jesus ensinou que ele havia sido plantado e manipulado para manter a humanidade escravizada pelo medo. Ele se voltou contra seus criadores e começou a pregar a consciência de um maior poder espiritual no universo. Ótimo. Good, Jesus. Você fez certo. Dolores Fini adicionou antes de se tornar público que Jesus era o professor de justiça da comunidade do Senado, onde conheceu Maria Madalena. Depois que ele foi curado de seu experimento na cruz, ele e Maria foram para a França, onde adotaram e criaram vários outros filhos da família. Deve ser o filho dela mesmo que ela quer garra por aí. Após a estada, navegaram para as Américas e seguiram para o oeste, onde moravam com Anasazi. Uma coisa que especula é que o túmulo dele está na caverna secreta militar guardada no Grande Canyon. Não é verdade. Ele me mostrou o túmulo dele lá no Monte Oliveira em Israel. Ele me mostrou lá. Ainda outra vez em que gerou Jesus. Jesus, descendente provavelmente em Ki, Rissan, Caim, em King David. Jesus, disse o filósofo Neil Freire, era um descendente biológico do Neberiano Enki, cientista-chefe da expedição de mineração de ouro do planeta Nibiru para a Terra e também conhecido como Lúcifer. Jesus era um essênio, assim como sua esposa Maria Madalena, informou que a Igreja Católica suprimiu. Os católicos, em vez disso, perpetuaram o medo e a subserviência do Código de Escravos. Esconderam a verdade de nossa rebrignação e perseguiram e brutalizaram o estífico centrada no ser humano da linhagem, que é a maioria de nós. Linhagem de Santo Greu. Jesus, o anciente astronauta, esse homem é hebraico. Sou Lourenço Garra, período da Igreja Celta do Sagrado Ciclo de São Calumba. E revista Nexus, Babylon de São Germain. A verdadeira linhagem de Grau originou-se com os deuses Anunnaki no sul da Suméria 6.000 anos atrás e foi suscitada pela ingestão de uma substância alquímica chamada Starfire. A linhagem do Santo Grau está preocupada com a linhagem messiânica, uma vez que desceu através da família de Jesus até os dias de hoje. Ele compara os evangelhos do Novo Testamento com relatos históricos da época relacionados em arquivos romanos e judeus.
A igreja cristã corrompeu e manipulou os registros para se adequar à sua própria agenda. Apesar da doutrina inventada de que Jesus nasceu de uma virgem, era o ano e only filho de Deus, e definições que não constavam nos textos originais pré-romanos. Os evangelhos do Novo Testamento de Mateus e Lucas dão detalhes da linhagem descendentes de Jesus, de Davi, de Israel e dos reis de Judá. A Bíblia explica que a história da linhagem de sangue começou com Adão e Eva, cujo terceiro filho, Sete, evoluiu uma linha que progrediu através de Matusalém e Noá, e eventualmente o Abraão, que se tornou o grande patriarca da nação hebraica. Abraão trouxe sua família para o oeste do Iraque, Canaã e Palestina, de onde alguns de seus descendentes se mudaram para o Egito. Depois de algumas gerações, eles voltaram para Canaã, onde Davi, de Belém, Betlehem, se tornou o rei do recém-definido reino de Israel. Os ancestrais de Davi de Lit são caçadores de territórios errantes sem significado particular até o tempo do rei Davi, ou Daúde. Seu significado vem do fato de que, desde o tempo de Abraão, ou Avram, eles foram designados, considerados pessoas escolhidas, mas o Deus os guiou através da fome, guerras e dificuldades. Temos sido apresentados com uma versão muito corrompida da história antiga da família, uma versão projetada para defender a fé judaica emergente em uma vez de fato histórico. O Novo Testamento foi compilado pelos bispos do século IV para apoiar a crença cristã recém-criada. Escribas judeus já haviam feito exatamente a mesma coisa. Os primeiros escritos hebraicos, acho de século mais tarde, foram escritos entre os séculos 6 e 1 AC. Por isso não eram autênticos de milhares de anos antes. Esses livros foram escritos para dar a história que sustentava os princípios da fé judaica, uma fé que não emergiu até bem na história ancestral. Esses livros foram escritos quando os judeus eram cativos na Babilônia, onde os registros originais foram mantidos no século 6 AC, onde estavam os registros originais. Os escritores rejeitados, Enoque, Jubileu, Josué, Samuel, Jaché, o livro dos números, Isaías, o livro do Senhor. Estes todos os livros são mencionados na Bíblia, que significa que todo predatam o Antigo Testamento. A Bíblia em definição Lord é usada como contexto geral, mas em texto anterior é feita uma descrição positiva de Jeová e o Senhor. Embora agora aparentemente adotado como Deus único pelas igrejas judaicas e cristãs, havia justamente uma diferença entre Jeová e o Senhor. Eles eram divindades separadas. O Deus referido como Jeová era um Deus da tempestade, um Deus da ira, de vingança. O Deus referido como Senhor era um Deus da fertilidade e da sabedoria. O nome dado ao Senhor nos primeiros escritos era a palavra hebraica para Senhor Adon, o Deus de Abraão, era El Shaddai, que significa montanha macia. O nome Jeová veio do hebraico YHWH, que significava eu sou o que sou. Isso é uma declaração feita por Deus a Moisés no monte. Que Deus que nada, naqui, tinha de anos após o tempo de Abraão. Jeová não era o nome. Os primeiros textos referem-se a El Shaddai e suas contrapartes postas Adon para os cananeus. Esses deuses foram simpaticamente chamados El Elyon Abaal, que significava Lofty Mountain in Lord. El Shaddai era um vingativo que odeia pessoas. Adon, e ele não está errado. Adon era um apoiador de pessoas. Ambos tinham esposas, filhos e filhas. Os antigos escritos dizem-nos que durante toda a era patriarcal, os israelitas se esforçaram para apoiar Adon, o Senhor. Mas El Shaddai, o Deus da tempestade, Jeová, retaliou com inundações, tempestades, e fome e destruição, e guerras. A Bíblia explica que Jerusalém foi derrubada por ordem de Jeová e dezenas de milhares de judeus foram levados para o cativeiro na Babilônia porque seu rei, descendente do rei Daúde, erigiu altares em veneração à Babilônia Baal, em que o seu filho Marduk, o Adon. Durante o cativeiro, os israelitas decidiram sucumbir ao Deus da ira.
e desenvolveram uma nova religião por medo de sua retribuição. O nome Jeová apareceu pela primeira vez 500 anos antes da época de Jesus. A igreja cristã levou Jeová a bode e o chamou de Deus. Todos os conceitos de Adão foram descartados. As duas religiões eram ambas religiões de medo. Ainda hoje, seus seguidores têm medo de Deus. Os autores da Bíblia deixam-nos a saber que dentro de um panteão global de deuses e deusas havia dois deuses opostos, conhecidos como El Elyon, Baal, El Shaddai, En-Adon, Arquimani, Mazda, Jehová e Lord God, o Father. Eles diziam são todos titulares, não são nomes pessoais. Os cananeus nos dizem que suas cortes estavam no vale do Tigre Eufrates, do rio Eufrates, no delta sumério do Éden do Golfo Pérsico. Registro escrito numérico de 36 se diz que Enki, Adonai e Enlil e Yahweh eram irmãos. Não irmão de sangue. Na Suméria, os deuses da tempestade Enlil, ou Ilukurgal, que significava rula da montanha, e seu irmão Adonai, o Senhor, era Enki. Enki significa archetype. Enlil trouxe o dilúvio, destruiu Iuar em Babilônia, e foi Enlil quem se opôs à educação e iluminação da humanidade. Enlil destruiu cidades que Sodoma e Gomorra no Mar Morto, porque eram centros de aprendizado. Encaia, apesar da ira de seu irmão, concedeu aos sumérios acesso à árvore de conhecimento e à árvore da vida. Enki, que estabeleceu a estratégia de fuga durante o dilúvio e passou pelas tabelas do destino, as mesmas se tornaram a base das escolas misteriosas no Egito. Viu? Esses negócios, todos esses negócios foi inventado no Egito, até os maçons, essas escolas ocultas. Tutmosis III do Egito, que reinou cerca de 1450 AEC, herdou a corte real do dragão, fundada por sacerdotes de Mendes. Em 2206, ratificada pela 200ª dinastia rainha Subeknefru, essa ordem sacerdotal passou no Egito para os reis de Jerusalém, para os príncipes do Mar Negro da Sítia e para a Casa Real dos Balcãs da Hungria, cujo rei Sigismundo reconstituiu a corte há 600 anos. Hoje existe como a corte imperial a real da soberania do dragão. A ordem de volta aos tempos faraônicos perpetuava a força alquímica da linhagem real de Lord Enki, o arquetipo. Reis que reinaram na Suméria e no Egito antes que se tornaram reis de Israel foram ungidos após a coroação com a gordura do dragão, o crocodilo sagrado. Essa besta foi referida no Egito como Messiah, do qual derivou o verbo hebraico de Tu-Uniti. Reis dessas dinastias foram referidos como dragões, Tangi dragões, ou Messias, significando Unshed Ones. Na batalha, quando exércitos de diferentes reinos se uniram, seu líder geral era o grande dragão, o rei dos reis, o Pentagon. A palavra kinship deriva de sumério, em que kinship era idêntico a kinship. Kin significava lado relativo, ou linhagem de parentesco. Na sua forma original, os parentesco, familiaridade, era Caim-Ship. O primeiro rei da sucessão do dragão messiânico foi o Caim bíblico, Caim, chifre da casa suméria de Kish. A linha histórica para Daúde e Givas não era do filho de Adão e Eva, Sete, era do filho de Eva, Caim, cujos sucessores registrados foram os primeiros grandes reis, o Caíns, da Mesopotâmia e do Egito. Eve disse a Adão que o pai de Caim era o Lorde Adon, e Adon era Encaia. Gênesis nos diz que Caim era um leme do solo, mas o texto original diz que Caim tinha domínio sobre a terra. A Bíblia diz homem e mulher que ele criou, e ele chamou seu nome de Adama, que significava da terra Teros. O registro sumério afirma que Adão e Eva, conhecidos como Atad,
Taba e Ava, e em conjunto com os Adama, foram criados propositadamente para a realeza na casa de Shimtifo, em que sua irmã, esposa Nenkursá, esposa um caçamba, que lá era como é que se diz, um pé quebrado dele. Shi'im, que significou breath, wind life, Nikursag, Lady da Embryo, Lady da Life, foi a mãe substituta de Ataba e Ava, que foram criadas a partir de ovos humanos fertilizados pelo Senhor. Oh, por que você falou que antes que era besta e agora falou que era óvulos humanos? Antes falou que foi besta, veja como eles mentem. Que nada, esses negócios aí vieram e já encontraram humano aqui, rapaz. Pelo Senhor, em que havia um paralelo interessante aqui, porque um sumério a distinção Blade of Life era Ni. Ni significa Lady, e daí? E Ti significa Life. Em que e Nikursá, aí com seu irmão Eli, o último Jeová pertencia a um panteão dos Anunnaki, chamou a grande assembleia dos Anunnaki, porra dos Elohim. Mencionado no Salmo 82, em que Jeová faz sua tentativa de poder supremo sobre os outros deuses. Caim foi produzido diretamente por Enki e Eva. Então, o sangue de Caim era de 3/4 de Anunnaki e seus irmãos Abel e Satanael. Olha que nome lindo, Satanael, Abel e Sete eram menos de metade de Anunnaki, sendo filhos de Ataba e Ava. Atabaca, Ada e Ive de Caim foi dito na escritura, rosa muito acima de Abel, do modo que o sangue de seu irmão foi engolido no chão. Essa descrição foi mal traduzida, sério, que Caim se levantou contra Abel e derramou seu sangue no chão. Ah, não quer saber essa putaria, satanismo, putaria da porcaria. A igreja retratou a marca de Caim como uma maldição, mas a Bíblia realmente diz que Caim temia por sua vida. Jeová colocou uma marca em Caim, jurando vingança setupla. Jeová. Então foi a parte dele que foi morta. Abel, que era da parte de Jeová. O grande El Sumério, que a Bíblia chama a marca de Caim, foi um emblema digno como capa de Waters, Ouros e Crucis. Deu capa de ficava em todos os registros como uma cruz vermelha vertical conectada dentro de um círculo. Em virtude da sua criação artificial, sucessão real foi modelada em conhecimento, cultura, consciência, sabedoria e intuição. Para manter seu sangue mais puro possível, eles se casaram dentro de um parentesco próximo. Que incesto. Então, todos os humanos nojentos aqui, que como se fala, que passa o rodo, né? Passa o rodo na irmã, na filha, na mãe, até a avó, são todos híbridos desses seres aí. Foi totalmente reconhecido que o gene prominente da sucessão estava no sangue da mãe. Hoje chamamos isso de DNA mitocondrial, e assim nasceu uma tradição herdada por seus descendentes do rei do Egito e mais tarde governantes celtas da Europa. O reinado foi transferido através da fêmea. Os casamentos reais eram cimentados com meias irmãs maternas ou primos em primeiro grau. A sucessão real foi alimentada oralmente com suprimentos corporais desde os primeiros dias. Essa prática continuou por 1.000 anos. E do Egito mais tarde governantes celtas. A linha de Sete até Lameque, o filho Noé, foi inventado pelos compilares da Bíblia para evitar a mostrada em seguida de Caim e Noé. Jeová aparentemente advertiu Noé e seus filhos contra a ingestão de sangue. Opa, último Jeová, tá certo, Jeová. Na tradição cristã é costume tomar o sacramento da comunhão, a missa, em que o vinho é bebido do cálice sagrado e apresentando o sangue de Jesus. Tudo bem tomar vinho, mas tomar sangue, isso é satânico. A força vital da videira messiânica. O cálice é um símbolo feminino do útero, um extrato de sangue menstrual. O extrato de sangue veio da irmã de Enkilote, Ninkursag, lá, a crioula lá. Foi definida como mais potente de todas as forças de
e venerada como Starfire do ventre de Nurkul-Saga, nasceu a linhagem real com seu sangue. A divina estrela de fogo, a sucessão do dragão, foi suplementada. A combinação da pineal central e suas asas laterais é referida como Swan, aquele Swan é o cisne. Inicialmente, os sacerdotes de Anu, pai de Enlil e Ki, aperfeiçoaram a ciência médica das substâncias vivas com fogo estelar menstrual. São todos dragões, não são humanos, são dragões não humanos, ok? Aperfeiçoaram a ciência médica das substâncias vivas com fogo estelar menstrual. Uma fonte essencial alimentada pela sucessão dos reis e rainhas do dragão. Mais tarde, no Egito e no Mediterrâneo, o fogo estelar menstrual foi ritualmente coletado de sacerdotisas virgens sagradas, que eram veneradas como Scarlet Woman, ou mulheres avermelhadas, mulheres rubras. E olha que essas meninas aqui, ditas como virgens sagradas, eram não mais, não menos que meninas até de 9 anos de idade, até quando elas começavam a menstruar. Eu comecei a menstruar aos 13 de idade. Na tradição hebraica, Bat, colo, mas contraparte de Kali, foi chamada de filha da voz, e a voz se originou durante a puberdade das fêmeas. Por isso, o útero estava associado à voz, e dizia que o fogo estelar era a palavra oracular do homem. O útero era, portanto, ele próprio, o útero ou o úteros, as mulheres rubras, por assim chamadas mulheres, meninas de 9 anos, 14, 13, 12, 10, chamadas de mulheres, por assim chamadas por ser uma fonte direta do fogo estelar sacerdotal. Elas eram conhecidas em grego como hierodulai, mulheres sagradas, sagrada uma porcaria, mulheres abusadas, meninas exploradas, meninas estrupadas. Uma palavra mais tarde transformada via francês medieval em inglês para harlot, ou prostitutas. Prostitutas à força, as meninas eram levadas contra sua vontade, as meninas eram estrupadas contra sua vontade, e o dinheiro que eles arrecadavam eram dado para a demônia, chamada Nigrusag, que tinha a estátua dela lá no altar. Então, todas essas putarias começaram na Babilônia, nos ancestrais de vocês aí do Brasil também, que muitos de vocês aí têm ancestralidade desse povo muito alta. Eu tenho pelo menos, diria, 6% apenas, mas outros de vocês têm muito alto. Que o resto da minha ancestralidade é 10% de africano do oeste, ou 11%, 7% de asiático tribal, que é os índios, entre aspas, e o resto é europeu. A palavra originalmente significava muito simplesmente beloved ones. Católico degradaram o status novo da sacerdotisa sagrada para prostitutas. As meninas eram forçadas a ter sexo com esses nojentos, homens velhos, e ainda chamada de prostituta, mas olha que absurdo, né, desses nojentos. Anunnaki Menstruum também foi chamado de veículo da luz, fonte final de manifestação diretamente equipada das águas místicas da criação. Por essa razão, o rose crucis, o cálice do orvalho, o cálice das águas identificado como uma cruz vermelha dentro de um círculo, tornou-se a marca de Caim, o emblema da sucessão real. A luz permanece adormecida em uma pessoa espiritualmente não despertada, mas que poderia ser despertada pela vontade própria. Deixa a pessoa despertar para aquela putaria, despertar para essa safadeza, esse satanismo. Durante o tempo de Moisés, o Sinai ficou sob o controle de 2 funcionários egípcios, chanceler real e mensageiro real. Essa foi a época da 18ª dinastia Egiptolis. A dinastia dos faraós Tutmosis e Amenhotep, juntamente com Akhenaten e Tutankhamon, o mensageiro real da época era Nebi. Um oficial que também era o prefeito e comandante de tropas da Zaru, na região de delta do Nilo de Goshen, onde os israelitas haviam vivido antes de
Éxodo. Os hebreus eram uma família e descendentes de Abraão, seu local de residência eram em geral Canaã e Palestina. Os israelitas eram a família descendente de um dos netos de Abraão e Militus, Jacob, cujo nome foi mudado para Israel. Sua família Jacobelites, que se mudou para o Egito, seus descendentes que voltaram com Moisés para se reunir depois de incontáveis gerações com seus companheiros hebreus. Os israelitas haviam sido submetidos às leis e religiões do Egito, sabiam pouco sobre os costumes de seus primos em Canaã. Por mais de 400 anos, eles estavam em um ambiente como panteão de deuses. Embora tenha desenvolvido o conceito de Deus dentro de sua fraternidade, esse Deus não era o Senhor dos hebreus cananeus. O Deus israelita era uma entidade sem rosto e que eles chamavam de o Senhor Adon, que era o Encaia. Os egípcios chamavam de Aten, disso derivou o nome do faraó Akhenaton, que significava servo de Atom. Quando Moisés e os israelitas fizeram seu êxodo no Sinai, eles não chegaram como adoradores de Jeová, mas de Atom. Foi por essa mesma razão que eles receberam um novo conjunto de leis e ordenanças para alinhá-los com a cultura hebraica de sua nova pátria. Faraó Tutmoses III reorganizou a antiga escola do mistério de Thoth e fundou a Escola Real dos Mestres Artesãos em Karnak. Eles foram chamados do Great White Brotherhood, por causa de sua preocupação com o pó branco misterioso. Um ramo dessa fraternidade tornou-se especialmente preocupado com medicamento e cura. Eles ficaram conhecidos como egípcio terapêutico estendeu suas atividades para a Palestina, somente para o acessamento de Judá, de Qur'an, onde floresceram como os essênios. O White Brotherhood, a Irmandade Branca, que não tem nada a ver com os povos brancos, e sim com pó branco, podia ser até crack. Ratonimá, a divindade escolhida da sacerdote do Sinai, era uma deusa de enfermagem primordial. Deus ter dado a luz ao sol. Ela era a rainha do oeste e a mistress do Netherworld, do inferno. A divindade escolhida dos sacerdotes do Sinai era uma deusa de conhecimento, de cura primordial. Rapor, Nima, diz ter dado a luz ao sol. Ela era a rainha do oeste e a mistress do Netherworld, do inferno. A senhora do inferno. Para onde se dizia que levava aqueles que conheciam os feitiços certos para os feiticeiros. Ela era a reverenciada protetora da feminilidade. I don't think so. Eu não acho. Eu tenho essa impressão que essa entidade não tem respeito algum pelas mulheres. É mentira isto. É mentira. Em fato, eu acho que ela, desde que eles chegaram agora, esse tempo, essa nova era, eles chegaram, voltaram, eles colocaram essas mulheres, os homens contra as mulheres e mulheres contra homens. Por isso que nós temos feminicídios. E esses seres estão envolvidos nisto. Então, isso aqui é a mentira, que ela é a protetora das mulheres. É mentira isto. A senhora do Sicamor, que é do Sicamor, a árvore Sicamor e a deusa do amor, túmulos, cemitério e música. Túmulos e música do Leite e os Faróis. Eu acho que ela é a Pombagira. Essa é a Pombagira. Foram dito ganho sua divindade, tornando-se deuses em seu próprio direito. Que nada. Isso aí são entidades. A Pombagira não foi nada de humana. Tudo isso são Anunnakis. Sobre o monte do Sinai, Jeová anunciou sua presença a Moisés.
Sendo defensor de Atom, Moisés perguntou a este novo senhor e mestre quem ele era. A resposta foi: eu sou quem eu sou, que em hebraico fonético tornou-se Jahuva. Os israelitas não tinham permissão para pronunciar o nome de Jahuva, com exceção do sumo sacerdote que podia sussurrar o nome em particular uma vez por ano. Muita frescura. Os israelitas sabiam que Jaúva não era o mesmo que Atom, seu tradicional Adon, o Senhor. E assim eles presumiram que ele deveria ser o equivalente ao grande Deus Estado do Egito, mesmo que não seja um e o mesmo. Os 10 mandamentos diziam ter sido transmitidos a Moisés por Deus sobre a montanha. São egípcios do número de magia 1,25 no livro egípcio dos Dead, dos mortos. Simplesmente versões recém-declaradas das confissões rituais dos Peros. Na linhagem do sangue, of the Holy Grail, a divindade, a santidade do Grail, eu fiz o ponto que o estilo moderno do cristianismo que evolui a partir da igreja romana no século IV BC foi, na verdade, um híbrido. Claro que foi híbridos. Criado uma religião baseada em temas de vários outros, incluindo, claro, o judaísmo. Todos híbridos. Agora verifica-se que o próprio judaísmo não era menos um híbrido nos primeiros dias, sendo composto de tradições egípcias, cananeias e da Mesopotâmia, com as histórias e tradições de Deus, orações e rituais dos vários e diversos deuses reunidos relacionados com o conceito um Deus recém-criado. O que é particularmente interessante é que, historicamente, isso não foi totalmente artificial no tempo de Abraão, nem mesmo no tempo posterior de Moisés. Isso não aconteceu até o século 6 a.C., quando dezenas de milhares de israelitas foram mantidos em cativeiro pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Até aquele momento, os registros hebraicos de israelitas se referiam a qualquer número de deuses e deusas por nomes individuais, sob a classificação plural geral de Elohim, que são Anunnakis. Através de cerca de 500 anos do cativeiro, as escrituras existiam apenas como uma série de escritos bastante separados. Foi somente após o tempo de Jesus que eles foram agrupados em um único volume. O próprio Jesus nunca teria ouvido falar do Antigo Testamento da Bíblia, mas as escrituras das quais ele teve acesso incluíam muitos livros que não foram selecionados para a compilação que conhecemos hoje. Estranhamente, porém, alguns desses livros ainda são mencionados no texto bíblico moderno como sendo importantes para a cultura original. Eles incluem o livro do Senhor, o livro das guerras de Jaúva e o livro de Jazé, que não foram incluídos simplesmente porque seu conteúdo não se adequava à nova religião baseada em Jaúva que estava sendo criada. Jazé, por exemplo, era o filho egípcio de Caleb, o cunhado do primeiro juiz israelita Otniel, e o funcionário real nomeado para Moisés. É geralmente contado que a posição do livro de Jazerias na Bíblia deve ser entre os livros de Deuteronômio e Josué, mas foi contornado pelos editores porque lança uma luz muito diferente sobre a sequência de eventos no Monte Horebe, no Sinai. O familiar relato do Êxodo explica que Jaúva deu instruções a Moisés sobre senhores e servos, cobiça, comportamento de vizinhança, crime, casamento, moralidade e muitas outras questões, incluindo a importante regra do sábado, juntamente com os 10 mandamentos, ou Sabat. Tem muito no Recife, e eles acham que o Recife está sendo bem, já faliu por causa do Lula, mas sempre teve o Sabato no Recife. E também eu já notei isso em Santos, São Paulo e algumas outras cidades no Brasil e Recife. Eles praticam o Sabato, que começa na sexta-feira, termina no domingo. E outro dia de trabalho começa na segunda.
Mas em Jaxé, que antecede o escrito de Êxodo, essas leis e ordenanças não são transmitidas a Moisés por Jeová. De fato, Jeová não é mencionado. As novas leis, diz o livro de Jaxé, foram comunicadas a Moisés e aos israelitas por Jetro, sumo sacerdote de Mediá e o senhor da montanha. De fato, Jetro era um governador-geral do templo do Sinai. Em hebraico, o título Lord, ou Lofty One da montanha, ou Senhor das montanhas, foi traduzido como El Shaddai. Isso é particularmente significativo, pois esse era precisamente o nome relacionado a Moisés, quando ele pediu ao Senhor que revelasse sua identidade. O Senhor disse: Eu sou o que eu sou aquele a quem Abraão chamou El Shaddai, o Senhor das montanhas, que pode ser também o Eki. Eu sou o que sou, acabou por ser transposto para o nome Jahuba, mas como relacionado em Jagé e como confirmado em Êxodo, quando lido corretamente, esse Senhor não era um Deus deiforme, ele era Jetro, o El Shaddai, o grande vulcão, mestre artesão do templo de Hathor. Sabe quem vive nas montanhas? Dragão, isso mesmo, dragão. Além do fato que somos ensinados sobre certos aspectos do texto bíblico, acho justo dizer que não muitos de nós realmente estudamos os livros dos mesmos. Como resultado disso, nossas imagens percebidas são geralmente aquelas evocadas por livros ilustrados de filmes. Hollywood, é claro, nos deixou orgulhosos com seus retratos de Moisés na montanha e Deus soprando as palavras do Deus mandamento em duas grandes, mal portáveis lajes de granito. Em Êxodo, no entanto, não há tal representação e disse que os mandamentos foram escritos pelos próprios Moisés, a pedido do Senhor, depois que ele quebrou as primeiras tábuas que lhes foram dadas. Quando a outra parte do pacote Sinai, as tabelas de testemunho, estes são declarados no testamento da Cabala e do Midrash, como tendo sido mantido dentro de uma pedra preciosa sagrada que Moisés colocou na palma da mão. Essa foi a mesma pedra divina da sabedoria que foi herdada pelo rei Salomão. Nos textos anteriores do Egito, era chamado tablet de Hermes, que encarnava a sabedoria de Tot. De acordo com os registros da antiga corte do dragão do Egito, fundada pela rainha Sobquenefru em 1785 AC, um dos primeiros guardiões do Mesa foi Shem, sumo sacerdote de Mendes. A palavra Shem, ou Cam, significa black em si. E a partir dessa palavra, ou negro, negritude, escuridão. A partir dessa palavra raiz derivou a palavra alquimia, a ciência de extrair luz da negritude. Para nós, Quem é talvez mais conhecido como Cam bíblico, o avô de Nimrod, cuja família foi amaldiçoada pelos hebreus, porque sua tradição histórica estava em conflito com a cultura emergente baseada em Jeová. Leitores de romances góticos e livros sobre feitiçarias, é claro, reconhecerão o nome de Shem de Mendes. Ele é muitas vezes simbolizado por uma cabra, que era precisamente o emblema do cão no Antigo Egito. A única diferença é que na tradição cristã dos últimos dias, o bode deve ser simbólico do diabo. O que descobrimos agora, no entanto, é que, segundo a história do Shem de Mendes, somos levados diretamente ao templo do Sinai e ao pó branco de ouro. Mendes era uma grande cidade do delta do Egito, e Shem era Templetotes, designados arconte, tem a era de Capricórnio. Foi nessa era capricorniana que seu símbolo era uma cabra, geralmente representada por um pentagrama invertido. Essa estrela de 5 pontas tem 2 pontos mais altos, que são os chifres de bode de Mendes. Os 2 pontos laterais inclinados para baixo representam as orelhas, e o único ponto base é o queixo e a barba. Quando o pentagrama é visto nessa posição invertida, é considerado como um emblema masculino, mas a estrela do pentagrama é naturalmente um dispositivo feminino, símbolo de Vênus. Geralmente é mostrado como um único ponto superior. Na posição masculina do pentagrama, Shem é pessoalmente identificado por uma joia esmeralda definida centralmente na reunião de chifres. Quando girado, o pentagrama atinge seu status feminino, com o ponto mais alto se tornando a cabeça da deusa. Os pontos laterais agora são braços, enquanto os pontos gêmeos, uma vez que os chifres estão agora na base.
sendo as pernas da deusa, a joia esmeralda de Vênus estabelecida na posição vulval. Às vezes o pentagrama é invertido de Shem, mostrado com chamas subindo da joia sagrada entre os chifres. Essas chamas são tradicionalmente chamadas de luz astral, mas quando invertidas na posição de Vênus, as chamas uterinas são identificadas como fogo das estrelas, a essência lunar da deusa. Desde os primeiros tempos, seja representando a luz astral ou fogo estelar, o pentagrama era indicativo de iluminação. Foi associado ao sábado pré-judeu, um período ritualístico de reflexão e experiência fora do trabalho geral, como acontece no Recife. Por essa razão, Shem de Mendes foi chamado de sabatical, a cabra sabatical, a partir da qual derivou hoje o uso da palavra sabatical nos círculos acadêmicos. Em vista dessa tradição milenar, não surpreende que os pentagramas e a cabra sabática tenham se associado a cristãos heterodoxos, como os cátaros do Languedoc dos tempos medievais. Em contraste, a igreja cristã ortodoxa procurou superar a velha sabedoria das escolas misteriosas, criando uma religião híbrida baseada na salvação do desconhecido. Uma salvação que só foi alcançada através da subjugação das pessoas à autoridade dos bispos. Como resultado, as doutrinas espiritualmente baseadas no movimento gnósticos, que procuram descobrir o desconhecido, foram declaradas blasfemas pela Inquisição, enquanto o pentagrama e a cabra foram denunciadas como símbolo de magia negra e bruxaria. Daqueles tempos até os dias atuais, em alguns círculos de realização pessoal e aprendizado que não estão em conformidade com as opiniões dos bispos, foram consideradas heréticos, e a sabedoria adquirida individualmente tornou-se tão tímida que o bode de Mendes foi denunciado como epítome do próprio diabo. Isso se manifesta em uma riqueza de romances propagandistas, trash, por Dennis Whitley e outros, em que os crucifixos e água benta abundam como as armas usadas contra o chamado emissário de Satanás. Ham, ou Shem, é dado no Antigo Testamento como filho de Noé, mas no registro mais antigo ele é corretamente identificado junto com Jafet, como sendo filho do grande Vulcano e Orives Tubalo. Caim, que é o mais conhecido pelos historiadores como o rei Mescalam Dug, o herói da Terra Boa. No início da tradição da Palestina, Shem era sinônimo de um certo Azazel de Capricórnio, que é um demônio, né? De acordo com o livro de Enoch, que conhecia os homens todos os metais, a arte de trabalhá-los e o uso de antimônio. O antimônio é o elemento preto, também conhecido como stibium. Esse é um ingrediente essencial do processo alquímico preparatório ao produzir a pedra filósofas no antigo mundo árabe. O antimônio era chamado kol, do qual deriva a palavra koal, que significa que é negra, ou seja, carvão. A palavra relacionada ao álcool, deriva do árabe alcohol, ou álcool, altamente refinado de mercúrio filosófico, preparado a partir de bebidas espirituosas de vinho retificadas sobre antimônio. Azazel de Capricórnio realmente aparece na Bíblia, mas não na tradição autorizada em inglês. No livro da Vulgata de Levítico, há uma referência precoce aos costumes da expiação e afirma que Arão lançará a sorte sobre duas cabras, uma para o Senhor e o outro para Azazel. Aquilo que caiu para a sorte do Senhor deveria ser sacrificado como um pecado, uma oferenda ao pecado. E o outro deveria ser enviado para o deserto como um atonement. A tradução inglesa mais familiar é um pouco confusa, pois o nome Azazel foi suplantado pela palavra scapegoat, o bode escapatório. A razão para a substituição foi simplesmente que a sequência original deixou bem claro que as ofertas hebraicas foram feitas tanto a Jeová quanto a Quim Azazel, enquanto o livro de Enoch, que foi excluído do Antigo Testamento, chamou a atenção dos leitores para a ligação direta entre Azazel e a alquimia hermética. Na tradição das escolas de mistério Rosacruz, os escritos de Shem, a tábula Smaragdina Hermetis, foram registrados como o monumento mais antigo dos caldeus.
sobre os filósofos Stone, estando associado com a sabedoria de Thoth ou Hermes. Eles foram definidos como ensinamentos herméticos e eles estavam diretamente ligados à alquimia do fogo da construção da pirâmide. O próprio nome Hermes deriva da palavra Herma, que significa uma pilha de pedras. A grande pirâmide foi chamada de santuário de Thoth. A palavra Pis, da qual deriva Pyro, Paia e pirâmide, na verdadeira significa lume ou fogo. E as pirâmides foram assim chamadas porque eram lumes begotten, tornadas. Isso nos leva a uma das grandes perguntas não respondidas. Como eles construíram as pirâmides? Fácil, eles eram gigantes, os híbridos eram gigantes, e também eles tinham tecnologia, eles tinham máquina de levitar. Então, qual é o problema? Foram os milhares de blocos maciços elevados a grandes alturas com tal precisão por centenas de milhares de escravos andando além de acordos e ramos durante um período indefinido de tempo. Como é a especulação comum? Certamente não. Para construir um plano inclinado até o topo do grande pirâmide, um gradiente de ratio 10 teria exigido uma revampa de 4,800 pés, aproximadamente 1,463 metros de comprimento, com um volume 3 vezes maior que a da própria pirâmide. Como vimos anteriormente, o pó da pedra de fogo para cima é um supercondutor monatômico. É uma matéria exótica com atração gravitacional menor que zero. Experimentos recentes com esse incrível pó branco de ouro provaram que, sob certas condições, a substância pode pesar menos que nada e pode desaparecer em uma dimensão desconhecida. A qualidade mais interessante do pó, no entanto, é que ele monta no campo magnético da Terra, de modo que quando estiver em estado de gravidade zero, seja capaz de transpor sua própria ausência de peso para seu hospedeiro, facilitando assim os poderes levitacionais. E muitos dos arqueólogos, dos pesquisadores ingleses britânicos que foram para o Egito para fazer pesquisas, tiveram contato com esse pó e alguns deles morreram. Esse rosto pode ter uma panela de laboratório, um container ou uma mesa, ou pode ser facilmente um enorme bloco de pedra. A tradição milenar relata que no repositório secreto da Câmara do Rei, dentro da Grande Pirâmide, os construtores colocaram instrumentos de ferro e braços que não enferrujam. O vidro que pode ser dobrado e ainda não quebrado, e feitiços estranhos. Mas os primeiros exploradores encontraram tendo entrado em túnel na câmara selada. O único mobiliário é um copo de pedra oco e sem tampa. Continha não um corpo, mas uma camada de uma substância em pó misteriosa. Foi superficialmente determinada com grãos de feldspato e mica, que são minerais do grupo sílica de alumínio. Durante o curso da recente pesquisa em pó branco, alumínio e sílica foram dois dos elementos constituintes revelados pela análise convencional de uma amostra granular, que era conhecida por um composto 100% do grupo platina. Os testes laboratoriais padrão são feitos ao atingir uma amostra com um arco DC por 15 segundos com calor na superfície solar de 5,500 graus centígrados. No entanto, com o pó branco, na continuação do tempo de queima, além do procedimento normal de teste de luz, novos metais de platina, nos quais a substância realmente consistia. É por causa das limitações impostas na sequência de teste convencional que 5% em peso seco do tecido cerebral é considerado carbono, enquanto análises mais rigorosas revelam como os metais de platina, irídio e ródio no estado de alta rotação. A Câmara do Rei foi de fato artificial como supercondutor, capaz de transportar o faraó para outra dimensão do espaço-tempo. E foi aqui que o rito de passagem do faraó foi administrado de acordo com o livro dos mortos. A chave para esse rito de passagem é definida por uma única descrição cônica perto da entrada da Câmara. Esse símbolo hieroglífico, o único hieroglífico verificável em todo o tornado de Gizé, e o mesmo que apareceu muitas vezes no templo da montanha do Sinai, lê simplesmente pão. No contexto dessa palestra, nós ultrapassamos o limite da Bíblia para testemunhar do processo alquímico e científico que causou os gêneros dos reis dos graus.
Essa linha de sucessão de Caim, através do Egito para o rei Davi adiante para Jesus, foi criada com propósito para ser os fornecedores terrestres da luz. Eles eram os verdadeiros filhos dos deuses, que foram alimentados pelo primeiro com Anunnaki Starfire, esse fogo das estrelas, de cerca de 380 mil anos a ser, posteriormente de metal high spin de cerca de 200 EC a.C. Em suma, eles foram criados para serem líderes da humanidade e foram mantidos mental e fisicamente no estado high world. A dimensão final de 45% que falta a dimensão da órbita da luz ou plano do Charon. Somente durante os últimos 150 anos ou mais especificamente durante os últimos 80 anos, tem os grandes armazéns de egípcios, Mesopotâmia, de registros sírios e cananeus, foram desenterrados sobre a areia do deserto, evidências documentais em primeira mão de antes dos tempos bíblicos. Surgiram agora em pedra, barro, pergaminho e papiro, e essas muitas dezenas de milhares de documentos testemunham uma história muito mais emocionante que jamais foi contada. Se ele acha que esse lugar é tão velho assim, procura escavar lá no Ocidente para você ver. Se esses registros estivessem disponíveis ao longo das gerações, o conceito de uma raça particular desfrutando de uma única revelação divina durante teria surgido. E a exclusividade de Jeová, que nos cegou por mais tempo. Colocar-nos de forma guerreira contra aqueles de outras religiões que seguem as suas próprias tradições. Nunca teria tomado uma posição tão arrogante. Gradualmente, à medida que novas descobertas são feitas, é evidente que agora estamos emergindo da escuridão de nossas noções preconcebidas, mais infundadas. Mesmo assim, nossos séculos de doutrinação liderada pela igreja, não apenas pela igreja, por tudo, por que falar só do cristianismo e o resto? Os Vedas, as religiões do leste, o judaísmo, o Islã, também não conta, torna-se muito difícil descartar a dogma restritiva da tradição sanguínea de terceira mão em favor de uma maior iluminação daqueles que estavam lá na época. A perspectiva verdadeira e inspiradora é que a curva de aprendizado ainda não terminou, assim como a única geleira é apenas uma continuação da atividade antiga. Também são as sabedorias antigas que agora caem para nós, uma por uma, com cada nova faceta do aprendizado pronta para ser empilhada sobre o conhecimento anterior. Felizmente, o alvorecer da consciência já está atrás de nós e, embora alguns escolham olhar para trás além de seu véu, muitos entrarão com vigor ao novo milênio para testemunhar um novo nascer de sol brilhante, uma revelação de possibilidades ilimitadas e uma restauração de nova verdadeira herança universal. Amém. Linhagens de Anunnaki lutaram entre si para governar até muito recentemente. Os Estados Unidos tiveram que lidar com dois campos Anunnaki em conflito um com o outro, para lidar com ambos. Ambos os campos pensaram que eram nossos donos, porque manipularam os nossos genes, nosso DNA, nunca foram nossos criadores, jamais, eu já sabia disso. Foram impostores que manipularam nossa ADN, RNA, já altamente desenvolvido. Exatamente o que eu sempre sabia. Gordon Tenar e outros do Instituto Linkage, que se reúnem regularmente com ETs investidos na Terra, disseram: além das duas fações dos Anunnaki lutando entre si, existem duas ou três outras raças ET competindo sobre o controle total da Terra. Príncipe Marduk, dentro da sublinhagem serpente do cientista-chefe Anunnaki, em que Angkor dirige o acampamento das 300 Anunnaki já aqui na Terra. Marduk, o mesmo Satanás e os seus Césares dirigem todas as instituições dos terráqueos aqui. Marduk tem uma fortaleza sobre cartéis bancários, sistemas educacionais e religiões, a maioria das instituições aqui na Terra, que é o filho do Lúcifer, ok? Marduk, Satanás, é o filho do Lúcifer.
Seria Naná o Alá. Naná, o rei de Nabiru, desde os anos 1406, enviou seus agentes para recuperar o controle da terra. Clark afirmou que Naná, o seu emissário, é o Alá, que dirigia, a qual o Maomé representava. Alexandra, o Grande, viu o corpo de Marduk flutuando em óleo e assumiu morto, mas Anunnaki às vezes podia reviver os mortos, manter as pessoas em estado criogênico suspenso ou cloná-lo novamente do seu DNA, mas a alma não seria a mesma. Anu, que governou Nibiru, anunciou por volta de 76 que ele estava abdicando como rei neburiano. Isso resultou em um rápido êxodo dos Anunnaki ainda na Terra. Em Kai, cientista-chefe Anunnaki, seus filhos Nergal, Gibel e Nengshizira, bem como Marduk, Anu suspendeu temporariamente o exílio de Marduk para se casar com a terráquea Sarpanit. E Nabu, filho de Marduk, Anu levou 600 anos para escolher Naná como seu sucessor. Quando Anu deixou o cargo do rei de Nabiru e Naná obteve esse título, Marduk, 300 seguidores de Anunnaki, retornaram novamente à Terra por volta de 1000 IC e estão aqui desde então. Alguns deles assumindo o controle sobre a população da Terra. Sim, Marduk, Satanás e seguidores de Anunnaki retornaram novamente à Terra. E o Naná obteve esse título. Marduk, 300 seguidores de Anunnaki retornaram novamente à Terra. O Satanás que está aqui agora, esse tempo. Estão aqui desde então, alguns deles assumindo controle sobre a população da Terra pela força e criando sua própria estrutura de poder da pirâmide, com Marduk colocando-se no topo como o único Deus e o Rei do Universo. Ele é Satanás. É o mesmo. Ele e o Satanás é um só. Ele assumiu o controle sobre todas as principais religiões para manipular a crescente população da Terra, dividir e conquistar. E os idiotas pensam que estão rezando para um Deus verdadeiro, né? Palhaços. Naná aprenderia depor Marduk aqui na Terra e libertar-nos da matriz Marduk. Naná aprenderia depor Marduk aqui na Terra e libertar-nos da matriz. Mas se esse aqui quem está a falar é um muçulmano, eu não acredito, sinto muito. Os nananenses, agentes e agentes infiltrados em todas as organizações de elite do poder de Marduk-Lits. Nanarites, pessoas estavam assassinando Marduk-Lits. Então, esses muçulmanos, né, estavam assassinando aqueles que foram os Satanás, terrestres ativos, agentes Anunnaki. Desse povo, Marduk Anunnaki sempre viajou em pares. Então, esse Marduk sempre anda em gangue, em pares. Marduk secretamente instigou ações nos grupos secretos que governam a OTAN, Rússia, China, Japão, OPEP, Vaticano, Brasil, África do Sul, o G8 e outros países, Irã e Coreia do Norte. Então, eles criaram eventos que reduziram drasticamente a nossa população. Mas não revelou Marduk a mão escondida, seu piada. Anunnaki Royal retornou Nibiru para a Terra em 21 de dezembro. Para acabar com as rivalidades que Marduk fez. O retorno Anunnaki fez voto para fazer as pazes com a dor que ele causou aos terráqueos. O Marduk disse que ajudou a lançar a nova idade de ouro, a nova era. Que é parte de um grande poema, Canção de Cristo. Jesus era um Capricórnio. Ok. Então, eu acho que é tudo por agora. Então, veja a bagunça que é tudo isso aqui. Uma bagunça. Começa por aqueles que vocês mesmos louvam e adoram e amam.